Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidas para darmos continuidade às nossas doutrinárias da nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E hoje iremos convidar a irmã Sandra Naira para proferir uma palestra com o tema A Piedade. E nesse momento, que possamos alinhar nossos pensamentos para a espiritualidade superior, que ela possa inspirar palavras de paz, amor e tranquilidade para todos nós. Que ela seja inspirada, que suas palavras entrem em nossas mentes e em nosso coração e nos façam refletir, façam pensar um pouquinho mais sobre o que podemos fazer, mesmo que seja pouco, mas para auxiliar o nosso irmão. Então, tenham todos uma ótima palestra e seja muito bem-vinda, Sandra Naira. Olá, mais uma vez estamos aqui a convite da Casa de Orações Francisco de Assis, a COFA, para fazermos uma reflexão sobre o tema piedade. Antes de iniciarmos, faremos a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os propósitos dessa casa de nos levar a reflexões sobre Tua mensagem de amor. Que a Tua energia de paz, de harmonia, de serenidade possa nos envolver, a fim de que possamos aproveitar esses momentos de reflexão a favor do nosso aprendizado atual. Que o Teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, meus amigos, meu nome é Sandra Naira e mais uma vez eu estou aqui a pedido da Casa de Orações Francisco de Assis, essa querida casa que sempre está nos prestigiar, nos dar a oportunidade de poder estar fazendo algumas reflexões aqui com vocês. Gratidão mais uma vez à equipe da casa pela lembrança. E dessa vez nós fomos convidados a refletir sobre o tema piedade. É o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3º, e se encontra no item 17, que é das instruções dos Espíritos. Ou seja, essa reflexão sobre a piedade, ela foi trazida pelos Espíritos. Ela não é uma consideração de Kardec, um comentário de Kardec, mas é uma instrução, é uma reflexão que os Espíritos trazem para nos auxiliar nesse nosso aprendizado, para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Quando a gente ouve, quando a gente pensa em piedade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o sentido que a gente encontra, inclusive, no dicionário, né? Compaixão pelo sofrimento alheio, uma comiseração, misericórdia, uma dó de alguém que está em uma situação de sofrimento, que está sofrendo muito. E aquele sentimento, aquela misericórdia, nos leva a ter uma compaixão pelo sofrimento que esse outro está tendo e nos leva a um movimento. A piedade seria mais ou menos isso. Quando os Espíritos estão lá nos levando à reflexão sobre esse tema, eles já começam dizendo que a piedade é uma virtude. Então aí a gente já nos chama a atenção, né? É uma virtude que vai nos aproximar dos anjos. Então, virtude, algo que pode auxiliar no meu processo de aprendizado enquanto espírito imortal. Então, eu já tenho que ficar atenta
E quando eles nos dizem que ela nos aproxima dos anjos, quer dizer, nos aproxima daqueles espíritos que já estão numa condição evolutiva melhor, ou seja, com que isso faz com que esses espíritos estejam próximos de nós, né? Porque a partir do nosso movimento, nós nos aproximamos, quer dizer o quê? Nós nos tornamos aptos a ter esses espíritos próximos de nós. Então, a virtude que nos aproxima dos anjos, os espíritos vão dizer que é a irmã da caridade, que é outra virtude que junto com a piedade vai nos conduzir a Deus, nos conduzir ao divino, ao Criador. Opa! Importante também para o nosso processo evolutivo. Vai dizer que a piedade é quando a gente vai se enternecer pela miséria e pelo sofrimento dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, quando nós estamos atentos e temos a capacidade de perceber que as nossas lágrimas, quando alcançamos isso, né, que ao ver o sofrimento com o outro, nos emociona dessa forma, elas vão se tornar num bálsamo sobre as feridas e que quando a simpatia nos mobilizar a auxiliar, ela vai causar naquele que está sofrendo um movimento em que pode restituí-lo à esperança e à resignação. Então, com isso, nós experimentamos um encanto, porque ao nos comovermos com a dor do outro, ao sermos tocados com a dor do outro e com a nossa emoção, com as nossas lágrimas em algumas situações, nós conseguimos auxiliar e mover o outro nesse sentido, de levá-lo a um caminho de esperança e resignação, os espíritos vão dizer, experimentamos em nós um sentimento de encanto. Só que os espíritos vão dizer, só que esse encanto, ele está nascendo da infelicidade, da dor de outra pessoa. Então, é um encanto que não deixa de ter um certo amargor, porque está nascendo em nós um sentimento bom de encantamento, que é algo que a gente fez, mas não deixa de ser fruto do sofrimento de outro, de outra pessoa. Então, os espíritos vão dizer, é um encanto ainda que tem um certo sabor amargo, que esse encantamento deveria ser já por situações em que o outro não tivesse sofrimento. Nós já deveríamos estar vivenciando de uma forma que nós pudéssemos nos encantar ao auxiliar, ao nos relacionar com o outro, mas não numa situação em que o outro estivesse ainda em uma situação de sofrimento, ou seja, esse encanto está nascendo de uma infelicidade de outro. E continuando, os espíritos vão dizer que a piedade, quando ela é bem sentida, quando ela é uma emoção que está nos movendo e que está nascendo e que está sendo experimentada, que está sendo vivenciada de forma plena por nós, ela é igual, é como se fosse uma equação. Então, a piedade, quando ela é bem sentida, ela é igual ao amor. E eles vão dizer o que é o amor, que não é nada mais do que o devotamento. Então, piedade bem sentida é igual a amor, amor é igual a devotamento, e devotamento é o quê? É quando a gente consegue esquecer de si mesmo para nos colocar em auxílio daquele que precisa, daquele que naquele momento está em situação de sofrimento, que está numa condição de dor, de sofrimento. Então, piedade bem sentida é amor, amor é devotamento e devotamento é esquecimento de si quando o outro precisa do nosso auxílio, quando o outro precisa de nós. E
esquecimento de si mesmo, os espíritos vão continuar, é a abnegação em favor daqueles que estão em uma situação de infelicidade, de dor, de sofrimento. E eles vão dizer, abnegação em favor de quem sofre é outra virtude por excelência. Opa, mais uma vez, né? Virtude nós entendemos como caminhos para o avanço do nosso processo evolutivo. Então, toda virtude, ou seja, todo caminho que vai me levar ao meu crescimento evolutivo, ao meu crescimento espiritual enquanto espírito imortal, eu tenho que estar atento. E os espíritos, lá no item 17 da piedade, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles vão falar, eles estão trazendo de uma forma muito clara que a piedade foi um dos ensinamentos da doutrina de Jesus. Está na base também de sua doutrina de amor, a piedade, ou seja, é um dos seus ensinamentos, e que ele não nos trouxe não de uma forma teórica, não como uma fórmula, mas que ele nos ensinou essa vivência através do seu exemplo. Então, o seu ensinamento foi na vivência, porque Jesus foi extremamente piedoso conosco. Muito. Né? Por quê? Porque a piedade vai ser o sentimento que mais vai nos propiciar a progredir, que vai fazer com que nós possamos, porque é uma virtude que faz que quando o outro precise, eu me coloque à disposição. Eu tenho um sentimento de abnegação, de esquecer de mim naquele momento para auxiliar aquele que naquela hora precisa mais. Com isso, nessa doutrina de Jesus que nos traz esse exemplo de piedade, de amor, de devotamento, com isso nós vamos automaticamente domando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Devotamento, esquecimento de si no momento que o outro precisa. Automaticamente eu estou trabalhando além da virtude, do caminho, eu estou transformando também aquilo que me impede do meu crescimento, da minha evolução espiritual, que é o orgulho, que é o egoísmo. E vai com esse movimento em que a gente vai se voltando para o outro e domando, transformando esses sentimentos que em nós precisam ser transformados, nós vamos colocando alma na nossa humanidade. A gente vai colocando a nossa humanidade na direção da beneficência e do amor ao próximo, que estava lá na base, nos exemplos constantes de quando o mestre estava aqui conosco. Toda a sua vivência foi nessa direção de colocar a sua alma, o seu amor a favor de nós, né? Sempre de uma forma amorosa, sempre de uma forma benéfica, sempre a auxiliar naquilo que nós estávamos precisando. Então, a piedade, ela é, como disse os espíritos, a precursora da caridade. Ela vai nos levar, a partir do momento em que nós nos incomodamos com a dor do outro, que nós percebemos o sofrimento do outro, nós vamos ter aquele sentimento de compaixão que vai nos levar a auxiliar o outro. Por isso que ela é a precursora da caridade, por isso que ela é irmã da caridade, né? Porque vai nos tocar diante do sofrimento dos nossos semelhantes e com isso vai nos mobilizar a auxiliar para que o outro consiga
sair daquela situação. Uma situação em que nós já poderemos ter passado, e o fato de nós termos encontrado o caminho de sair desse lugar nos capacita a auxiliar o outro também. Então, isso é a reflexão que está lá nas instruções dos Espíritos, no capítulo 13, no item 17 da piedade. Mas também nós vamos trazer aqui algumas reflexões que Joana de Ângeles também vai nos trazer, embasada nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no livro Jesus e o Evangelho à luz da Psicologia Profunda. Quando ela vai dizer que a piedade caracterizou todo o trabalho de Jesus, que a caridade foi a prova da humanidade dele acima de todos os homens. A piedade para conosco, por entender o nosso momento, por entender aonde nós nos encontrávamos, por entender a nossa ignorância. Então ela vai dizer que a piedade caracterizou o trabalho do mestre porque compreendeu a nossa fragilidade moral, a nossa ignorância ainda enquanto espírito imortal daquilo que é melhor para nós e qual é o caminho que nos leva ao crescimento. Com isso ele se fez compassivo e misericordioso em todas as situações, buscando nos alçar, nos levar ao reino de Deus que se encontra dentro de cada um de nós e que ele nos mostrou que com empenho nós podemos alcançar. Então, a sua humanidade se caracterizou por nos, de forma piedosa, compreender aonde nós estávamos e nos dar a mão e nos mostrar o que está dentro de nós e que a partir do nosso esforço nós poderíamos sair desse lugar, nós poderíamos fazer um movimento a favor do nosso crescimento. Então, a piedade que Jesus aplicava a nós era sempre com uma experiência de crescimento interior, sempre a nos levar a buscar dentro de nós o caminho e a solução para que nós pudéssemos ser também o protagonista do nosso próprio processo. Então ele não se mantinha como aquele que veio e que detinha o conhecimento ou que hoje estava numa posição superior. Não. A piedade dele era justamente esse momento de compreender a nossa ignorância ainda e buscar nos mostrar esse caminho e que nós poderemos encontrar dentro de nós. Através de quê? De atitudes que ele tinha para conosco, num envolvimento fraternal, com ternura. Então, era uma piedade que compartilhava da nossa dor, buscando diminuí-la e que levava a ações de beneficência, ações para nos auxiliar a caminhar. Então, Jesus nos convida também a esse mesmo caminho, né? Porque não estava lá, só lá atrás, quando ele esteve aqui. A sua mensagem é, até hoje, atuante. Ela está aqui, ela está em nós, porque o reino de Deus, ele nos disse, está dentro de nós. Então, ele nos convida a uma piedade que se expressa de diversas maneiras, cuidando, balsamizando o sofrimento e as dores alheias, ouvindo. Então, é a piedade que vai se tornar mais grandiosa quando ela vai alcançar o sofrimento do outro, mas não apenas o sofrimento material, não apenas o sofrimento do corpo quando está doente, mas também o sofrimento íntimo daqueles que já não têm mais esperança,
que não tem alegria de viver, porque através de uma palavra oportuna, que vai esclarecer, que vai consolar, que vai mostrar ao outro que existem outras possibilidades, outros caminhos. Então, é outra forma de exercer a piedade e que é ainda mais grandiosa, porque vai alcançar aquilo que não está sendo visto, porque está no íntimo do outro. Então, vai ser aquele silêncio, mas é o silêncio que sabe ouvir, não é o silêncio que está se omitindo e que não quer interferir, mas é o silêncio que sabe ouvir, que faz com que o outro sinta que ele não está só, que ele é compreendido, que naquele momento da sua dor tem alguém ali que compreende o que ele está passando, mesmo que ele não esteja conseguindo verbalizar, mesmo que ele não esteja conseguindo expressar a sua dor de outras maneiras, mas o outro percebe e se aproxima e dá uma palavra, ou às vezes um silêncio que diz: eu compreendo o seu momento e eu estou aqui. Você não está só. Então a piedade, ela nos coloca nesse lugar, porque a piedade nos faz estar atento ao outro. A piedade proporciona que a gente esteja sempre, o nosso radar esteja sempre alcançando o outro. Mas nós temos que observar o exemplo do mestre. Por quê? Porque a piedade, ela tem que ser discreta e ela tem que ser inundada de amor. Porque senão a gente pode, com o nosso movimento também, exibir o sofrimento do outro. Não, tem que ser de forma discreta, de forma muito amorosa, para que nós possamos, para que nós tenhamos condições de auxiliar o outro a enxergar as suas sombras e perceber que ele pode lidar com elas e transformá-las. Porque o mestre fez isso conosco, usou de piedade para com a nossa ignorância, para com as nossas situações de sofrimento, e nos mostrou que o reino de Deus está dentro de nós e que com o nosso esforço, a nossa vontade, o nosso querer, nós poderíamos modificar essas situações. A piedade também é algo que jamais se cansa. Ela sempre pode estar presente e atuando em nós. Ela nunca vai nos levar a um estado de dizer: não consigo mais. Porque ela tem que nascer sempre de forma espontânea. E ela tem que ser rica de paciência. Porque já pensou se o mestre não tivesse sido paciente conosco? Então, sempre a gente leva, né, para o que nós tivemos, para nos momentos em que vivenciamos situações. Será que nós encontramos alguém que foi paciente, tolerante, que nos escutou, que nos auxiliou, que naquele momento foi fundamental para que hoje nós estejamos de uma forma diferente, para que nós conseguíssemos caminhar, para que nós conseguíssemos dar um passo e voltar a ter esperança, voltar a ter dinamismo, vontade de viver? Então a piedade, ela não se cansa nunca, ela é paciente, porque ela vai nascer desse lugar em nós, de experiências que nós já passamos e que entendemos que isso foi superado, mas foi superado também porque nós tivemos esse movimento do outro para conosco, porque nós tivemos esse movimento do nosso
Jesus amado para conosco, porque a sua piedade, ou seja, a compreensão do nosso estágio evolutivo, da onde nós nos encontramos, da nossa ainda ignorante enquanto espíritos, nos alcançou e nos levou a sair disso. Então, nos faculta ter paciência também para o processo do outro. Porque vê em si mesmo aquilo, reconhece em si aquilo que o outro está passando. E diz, eu já ultrapassei essa etapa. Eu consegui passar por um momento assim, pela piedade, pelo auxílio, por esse movimento de alguém a serviço do meu sofrimento naquele momento. Então isso me impulsiona a também ajudar o outro a conquistar também esse lugar. E faz com que pensemos assim, né? Se eu voltasse a estar nesse lugar novamente, se por uma situação adversa, a vida dá tantas voltas, nós vivemos tantas experiências, se eu voltar de novo a me encontrar numa situação dessa, num lugar desse, eu gostaria de receber de alguém essa escuta, esse auxílio, seja ele material, espiritual, através de algo que eu precise, através do alívio de alguma dor, de alguma enfermidade, através de uma escuta no momento em que eu esteja precisando colocar coisas que estão me incomodando, através de uma palavra que vai me fazer encontrar de novo o caminho da esperança, o caminho da perseverança, ou às vezes o caminho da resignação, porque tem aprendizados que nós não conseguimos modificar. E se nós não conseguimos modificar, nós temos que passar por ele da melhor maneira possível. E às vezes a fala do outro nos leva a encontrar esse lugar dentro de nós, dizer assim, já que isso não pode ser modificado, que eu possa passar por essa experiência da melhor forma possível, encarando isso como um aprendizado no meu processo enquanto espírito imortal, buscando descobrir para que a vida está me convidando a essa experiência, porque isso tem uma função no meu processo, tem algo a me ensinar, é a melhor maneira, é o melhor aprendizado para mim enquanto espírito, é vivenciando essa experiência que, para mim, nesse momento, está se apresentando como uma situação dolorosa ou aversiva. Mas nós somos espíritos imortais. Essa é uma das inúmeras, milhares, milhões de experiências que, enquanto espíritos, nós vamos vivenciar. E nós temos que ter isso como foco, como meta, porque é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz encontrar a energia, a vitalidade, perceber-se espírito imortal e não o personagem que tem um tempo limitado. Mas eu, espírito, não. A individualidade que eu sou. Não o personagem Sandra Naira é temporário, vai viver um determinado tempo, mas esse personagem temporário está a serviço do espírito imortal que eu sou, da individualidade. Então isso me faz encontrar forças, encontrar ânimo, me faz vencer o medo de enfrentar as experiências que para mim estão se apresentando de forma aversiva, dolorosa. Então, a piedade faz com que nós possamos tanto dar ao outro, quanto nós fazemos essa reflexão
de se nós estivéssemos nesse lugar, de servir contra um antídoto, que vai ser um antídoto eficaz contra o orgulho, contra o egoísmo, porque nos faz perceber que aquela situação em que o outro está, eu também posso estar em qualquer momento, porque vai nivelar todos nós, enquanto espíritos ainda em aprendizado. Porque se nós estamos aqui, estamos ainda em aprendizado. Então, a piedade, ela se torna um antídoto que bota todo mundo no mesmo lugar. Ninguém é melhor do que ninguém. Que são aprendizados. E em determinado momento, eu já estive numa situação parecida, ou eu posso vir a estar novamente numa situação. Então, pode acontecer com qualquer um. Desabores, enfermidades, perdas materiais, lutos, desencarnações de pessoas que nós amamos. Então, nivela, a piedade faz com que esses sentimentos que atrasam o nosso processo evolutivo, lá nas instruções dos espíritos, esses espíritos vão nos dizer, ela se torna um antídoto que vai fazer com que vá se diluindo, se dissipando em nós esses sentimentos de orgulho, de egoísmo, coloca todo mundo, nivela todos num único lugar. E Jesus foi, assim, a excelência em exercer a piedade conosco, nos ensinando a necessidade que nós temos também de viver a piedade. Não apenas notar, perceber a dor do outro, mas ao percebermos, ao termos esse sentimento, ao sermos tocados por essa dor e esse sofrimento, nós temos que viver. Ele nos convida a viver a piedade, nos ensinando que nós sempre temos algo a fazer em favor do outro. Nós sempre temos algo a oferecer ao outro. Nós sempre podemos ajudar. Não existe situação em que nós não possamos fazer nada. E ele nos ensinou isso, inclusive com a parábola, a história do óbolo da viúva. Sempre nós temos, por menor que seja, o mínimo que tenhamos, nós temos ainda assim a capacidade de dar. Não apenas o que sobra. Mas eu não tenho tempo. Então eu só vou dar o tempo ao outro. Se me sobrar tempo, não. Ela não deu o que sobrava. Porque nem sobrava, ela deu do necessário. Então eu tenho que encontrar uma forma de, no meu tempo, poder ouvir o outro, poder ter um movimento na direção do outro, porque é viver a piedade, não apenas observar, ver, eu entendo, não, é viver. E ele nos convidou, através do óbolo da viúva, de que nós sempre podemos fazer alguma coisa, nós sempre podemos ter uma escuta, nós sempre podemos ter uma palavra, nós sempre podemos dividir aquilo que nós temos, porque ninguém é destituído desse sentimento. Todos nós temos esse sentimento de piedade, já vem no nosso DNA espiritual, porque nós somos uma partícula do divino, do Criador. Lembra que ele nos disse, vós sois deuses. Então isso está em nós porque o reino de Deus está dentro de nós. Então ninguém está destituído desse sentimento dentro de si. O que nós temos que fazer é colocá-lo para fora. É colocá-lo para a ação. É externar isso que já tem como germe, como uma semente em nós. Porque todos nós possuímos essa capacidade para a fraternidade.
essa fonte já está dentro de cada um de nós. Então, nós temos que colocar para fora, para a ação. E como é que nós fazemos isso? Vivenciando a piedade. Ao ver a dor do outro, eu me mobilizo para de que maneira eu posso me colocar a serviço do outro para que ele possa encontrar o caminho de sair desse lugar. O exemplo da piedade de Jesus maior foi conviver com a nossa inferioridade. Estava ali conosco o tempo todo. Ele, que já alcançou o lugar de compreender, de entender os processos, o maior exemplo que ele nos deu foi esse. Convivendo ali com toda a nossa ignorância, fazendo com que o seu amor se transformasse em luz para nos guiar, para nos mostrar o caminho, fazendo com que o seu ser, o seu amor se transformasse no farol para nos guiar, se transformasse em pão, se transformasse em remédio para as nossas almas feridas, porque ele compreendia as nossas necessidades humanas, ele estava sempre atento aos nossos processos, como uma mãe amorosa que sabe que busca estar o tempo todo atento às necessidades do filho, ao que é que o filho precisa, para que ele não passe. Então ele exercia a sua piedade sobre nós até hoje dessa maneira, convivendo conosco, colocando o seu amor como uma luz a nos guiar. E não só como uma mãe atenta às necessidades do filho, mas também como um pai que vai estar ali buscando propiciar as oportunidades para que o filho alcance o que é necessário para o seu crescimento. Não é isso que os pais fazem? As mães, os pais estão atentos ao desenvolvimento do seu filho para que ele possa se desenvolver, ter uma vida. Jesus o tempo todo fez isso conosco. Colocou o seu amor a serviço de nós. Essa é a maior prova de piedade que ele nos deu, né? Usando a sua piedade com a humanidade com que convive, que somos nós, com a humanidade que ele tomou sobre sua responsabilidade, transformando todos os anseios que ele tinha, tudo que ele desejava para nós, em ações de amor. Porque o objetivo dele era nos erguer até o divino, até o Criador. Esse era o seu desejo, essa era a sua vontade. Por isso que ele usava o seu amor como uma luz para nos guiar. Porque a intenção é nos levar ao Criador. Para que nós alcançássemos o que ele alcançou, que é a integração com o divino, o entendimento do Criador. Eu e o Pai somos um. Eu entendo o que o divino quer, o que o Criador quer, e assim eu vivo, e assim eu me expresso, e assim eu atuo. Então, inundando a todos nós do ideal do Criador, para nos levar de volta para o divino. E ele fez isso como? Não foi como um espírito de luz, não foi como um espírito puro, não foi se diferenciando, não, muito pelo contrário.
Ele fez isso demonstrando a sua humanidade na vivência. Por isso que é viver a piedade. Participando da vida ativa da comunidade que ele estava inserido. Nos dando exemplo que estar vivo é participar do movimento humano. Não é se afastar. Não é que o caminho espiritual vai fazer com que eu saia do mundo, não. Ele demonstrou a sua humanidade participando da vida conosco, colaborando com a marcha do progresso, contribuindo com a sua parte, para que nós façamos o mesmo, por mínima que seja essa parte que nós tenhamos a contribuir, porque nós sempre temos a contribuir. Óbolo da viúva. E ele nos ensinou isso participando de tudo. Então ele estava lá nas bodas, ele ia a casamento, ele ia nas atividades pesqueiras, porque ele ia pescar com os apóstolos, ele visitava doente, ele ia em cultos, ele ia para a sinagoga, ele visitava o templo, ele participava das festas tradicionais, ele ia para casamento. Ele não se alienou. Ele nunca se omitiu. Perguntava se tinha imposto, se tinha que pagar imposto. E ele nunca dizia, isso não é comigo, isso não é. Não, ele estava ali. Ele não se apresentou como um espírito que veio, que estava distante das necessidades do povo, não. Ele entendia as necessidades do povo de alimento, de convivência, de discutir de questões políticas, sociais, mas ele tinha algo que o diferenciava, era o seu propósito. Ele participava de tudo isso, ele estava na vida mostrando que a gente tem que participar da vida, que nós temos que estar vivo é participar do movimento humano, mas sem perder o seu propósito, a sua designação, o para que ele estava aqui, que era para nos conduzir para esse caminho de encontrar em nós aquilo que precisa ser transformado, egoísmo, orgulho, vaidade, e nos levar ao caminho que vai fazer com que nós caminhemos, avancemos na nossa jornada, no nosso aprendizado enquanto espírito imortal, através da virtude, através da piedade, da caridade, da bondade, do exercício do amor. Então, a piedade do mestre era um sinal de compreensão do nosso processo evolutivo, onde nós estávamos, o que estávamos passando, compreendendo os processos de cada um de nós, os nossos aprendizados, ensinando que por esforço nosso, esses aprendizados eles poderiam ser modificados. Então, aqueles em que ele via, em que ele percebia um movimento, em que ele sentia que já havia uma transformação, um movimento interno, ele modificava, mostrando que nós podemos fazer por esforço, modificar, ressignificar os nossos aprendizados, pois o amor, ele liberta. Então, quando nós vamos nessa direção, quando nós estamos atentos ao outro, para que nós possamos transformar as nossas atitudes, o nosso aprendizado em ações que levem a contemplar o outro, a perceber o outro, nós vamos estar vivenciando uma das virtudes, que é a piedade, que é perceber, é sentir, é ter compaixão, comiseração com a dor e o sofrimento
do outro. E aí nós estaremos vivenciando aquilo que o Mestre nos deu através do seu exemplo. Com isso, nós caminhamos, nós avançamos no nosso aprendizado de espíritos imortais. Gostaria de, finalizando aqui, agradecer mais uma vez a COFA pela oportunidade de estar aqui fazendo essas reflexões e nós possamos levar essas reflexões conosco, pensar sobre elas e, se assim nos convier, que nós possamos utilizá-las no nosso processo, no nosso aprendizado de espíritos imortais. Gratidão mais uma vez à família COFA e vamos à nossa prece de encerramento. Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões, te agradecemos pela tua mensagem de amor, que é e sempre será a luz que nos guia. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Um beijo no coração de todos. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Que ela possa nos auxiliar cada vez mais em nossa reforma íntima. Possamos absorver um pouco dessas reflexões e analisar o que podemos aplicar em nosso dia a dia, né, para essa busca, esse caminho de auxiliar o próximo. Muito obrigada a todos que nos acompanham sempre e não esqueçam de curtir e compartilhar nossa página aqui no YouTube para que ela alcance cada vez mais pessoas. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.